Pessoal, boa noite, graça e paz. Pela graça e misericórdia de Deus, nós estamos aqui mais uma vez, nesse dia tão calorento, 14 de novembro de 2023. Pela graça de Deus, estamos aqui para meditar mais uma vez na palavra. Lembrando que a gente continua o estudo que começamos já alguns dias atrás, uma série de estudos, com o tema A Igreja de Cristo não pode repetir os erros do povo de Israel, sob pena de perecer no deserto, como muitos deles pereceram. E hoje a gente vai estudar um daqueles subtemas. Quais os erros e pecados que eles cometeram? Pelo menos 5. Cobiçaram as coisas más, idolatria, fornicação, tentaram a Cristo, murmuração. Está lá o apóstolo Paulo nos advertindo sobre isso, 1 Coríntios 10, 1 a 12. E hoje a gente vai ver sobre, ele diz lá, não vos façais, pois, idólatra, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Isso está em 1 Coríntios 10, versículo 7. Não vos façais idólatra, como alguns do povo de Israel, porque está escrito que o povo se assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E aí vem a pergunta, será que comer, beber, folgar é pecado, é idolatria? O apóstolo Paulo está dizendo para a gente não se tornar idólatra como alguns deles, que se assentou para comer, beber e folgar. Vamos ver o contexto disso. O contexto disso que ele está falando está lá em Êxodo, capítulo 32, que é o tema de hoje. Êxodo, capítulo 32, que é o tema de hoje. E o que Êxodo registra sobre essa idolatria do povo de Israel? A gente está vendo a idolatria do povo cristão. A gente costuma apontar o povo que não conhece a Deus como muitos como idólatra, porque adoram ídolos, mas hoje, no texto de 1 Coríntios 10 e no texto de Êxodo, capítulo 32, 1 a 8, a gente vai ver o povo de Israel praticando idolatria. E é essa que Paulo está citando. É essa que o apóstolo Paulo está citando lá em 1 Coríntios. O povo assentou-se a comer, beber, folgar. E aí vem a pergunta, comer, folgar é idolatria? O problema, queridos, é que se a gente vê Êxodo 32, 1 a 8, eles, antes de comer, de fazer uma festa, comer, folgar, eles construíram um bezerro de ouro. Está lá em Êxodo 32, 1 a 8. Vamos ler. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse, arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-nos. Então o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, trouxeram a Arão. Ele os tomou das suas mãos e trabalhou com ouro, com buril, e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoou Arão, e disse, amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber, e depois levantou-se a folgar. É esse versículo 6 que o apóstolo Paulo está citando lá em 1 Coríntios 10. O povo ofereceu holocaustos, adorou o bezerro, trouxeram oferta pacífica, assentou-se a comer, beber e levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir da terra do Egito, tem se corrompido, e depressa tem se desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição,
E perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifício. E disseram: Este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Meus queridos, o apóstolo Paulo está nos advertindo em 1 Coríntios 10 de que não devemos praticar a mesma idolatria que o povo de Israel fez. Porque eles ficaram prostrados, muitos deles ficaram prostrados no deserto. Deus os tirou do Egito. Viram tantos milagres e maravilhas no Egito. Viram milagres e maravilhas no deserto até esse momento. Mas não chegaram na terra de Canaã. Não chegaram à terra da promessa. Morreram, caíram no deserto, como nós já vimos nas ministrações anteriores aí sobre esse tema. Morreram no deserto. Não morreram na escravidão. E não morreram na terra da promessa. Morreram no deserto. Deserto é lugar de prova. Deserto é lugar de Deus ver quem nós somos. Deserto é lugar de treinamento. Deserto é lugar de preparo para enfrentar batalhas. O povo estava passando pelo deserto para se libertar de toda a idolatria e de todos os pecados que tinham vivido 400 anos no Egito. Deus os tirou de lá e estava libertando-os de lá. E o deserto era o local de libertação, de se libertar de tudo que estava errado, de tudo que aprenderam com o povo egípcio. E já vimos o primeiro estudo aí sobre isso, que eles cobiçaram as coisas más, e agora estamos vendo que eles foram idólatras. Eles fizeram um bezerro de ouro. Por que fizeram um bezerro de ouro? A Bíblia diz que Moisés tardou em descer do monte. Deus mandou Moisés subir ao monte para que Deus escrevesse os 10 mandamentos que já tinha dado para o povo em tábua, para que o povo tivesse a lei de Deus escrita. Moisés demorou lá 40 dias, e enquanto Moisés estava lá com Deus, o povo, vendo que Moisés demorava, tardava, foi a Arão, pediu que ele fizesse para eles deuses, que vão adiante de nós, porque esse Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que aconteceu. Não demorou 40 dias para o povo esquecer de Deus, substituir Deus por deuses, e deuses que fossem adiante deles. Queridos, Arão pega então, fala para eles então, pega os pendentes de ouro, as argolas, os brincos, as coisas que estão aí com o povo, com as mulheres, com as pessoas, e traz. E ele fez um bezerro de ouro. E o povo adora o bezerro, faz festa, come, bebe e folga. Meus irmãos, qual é o ensino disso para nós? Por que comer e beber aí foi idolatria? Porque eles estavam comendo e bebendo, adorando, sacrificando um Deus que eles mesmos construíram. E um Deus para substituir Deus. Um Deus para substituir Moisés, que tinha demorado 40 dias. Apenas 40 dias sem Moisés, já esqueceram tudo que tinha acontecido e foram construir um bezerro de ouro. Queridos, os israelitas queriam um Deus para substituir Moisés. Queriam um Deus para substituir Deus. Moisés tinha ido falar com Deus no monte, 40 dias, como já relatei para vocês. E foi tempo suficiente para que eles esquecessem tudo, esquecessem Deus, esquecessem Moisés e dissessem: faz um Deus para nós que vai na nossa frente. E quando Arão fez esse Deus aí de ouro, eles adoram e diz, e ainda tem coragem de dizer: esse é o Deus que te tirou da terra do Egito. Será que eles não sabiam quem era o Deus que tirou eles da terra do Egito? Com sinais e maravilhas? 10 pragas no Egito? Mas não. Logo cedo, esqueceram tudo que Deus fez. Esqueceram quem Deus era, o que Deus fez. Esqueceram quem era Moisés, o homem escolhido por Deus. E eles constroem um Deus para eles. Queridos, deuses que fossem à frente deles. Impressionante que não sentiram falta do Deus verdadeiro, que os tirou da escravidão e os estava conduzindo à terra da promessa. Sentiram falta de Moisés, como não sabia o paradeiro dele,
e o que havia acontecido com ele, pediram a Arão para fazer deuses que fossem adiante deles. Não sentiram falta de Deus, não sentiram falta de Moisés. Deus não representava muita coisa para eles, com todos os sinais que viram e presenciaram no Egito e no deserto até esse momento. Não sentiram falta de Deus, sentiram falta de Moisés. Como Moisés, não sabiam de paradeiro de Moisés, construíram um Deus para eles. Mas, queridos, qual o motivo disso? Nós estamos no capítulo 32 de Êxodo. Se a gente voltar para o capítulo 19 e 20 de Êxodo, nós vamos entender. No capítulo 19, Deus se manifesta ao povo, faz um pacto com eles e fala para eles: tirei vocês do Egito, estou levando para a terra da promessa, se vocês forem fiéis a mim, se vocês se separarem das nações que vivem no pecado, se vocês seguirem as minhas leis e os meus mandamentos, vocês vão ser o meu povo peculiar, nação santa. Vou fazer de vocês sacerdócio real, nação santa, povo separado para mim. E o povo diz para Moisés: pode dizer para Deus que nós estamos de acordo. Concordamos com tudo que Deus falou. Deus dá os 10 mandamentos para o povo no capítulo 20. Entrega sua palavra, seus mandamentos para o povo. E assim que Deus termina no capítulo 20 de entregar os mandamentos, citar os 10 mandamentos, Deus fala para Moisés: Moisés, separa o povo 3 dias, santifica o povo 3 dias, leva o povo à santificação, à purificação 3 dias, porque eu quero descer no monte, eu quero falar com o povo, eu quero conhecer o povo de perto, eu quero que o povo me conheça de perto, eu quero ter um relacionamento pessoal com o povo. Já que eles dizem que querem me seguir, eu quero me manifestar a eles, eu quero que eles me conheçam. E Moisés vai fazer isso no capítulo 20, manda o povo se separar, manda o povo se santificar 3 dias, porque no 3º dia Deus ia descer no cume do Monte Sinai. E Deus desce no cume do Monte Sinai. E foi extraordinário, está lá em capítulo 20 de Êxodo. E no versículo 18, queridos, está registrado o seguinte: Êxodo 20, 18 a 21. E todo o povo viu os trovões, os relâmpagos, o sonido da buzina, o monte Sinai fumegava com a presença de Deus. E o povo, vendo isto, retirou-se de longe, pôs-se de longe, e disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, não temam, não fiquem com medo. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que vocês não pequem. Deus veio para provar vocês, para se revelar a vocês, para vocês conhecerem a grandeza e a soberania e o poder desse Deus. É por isso que o monte está tremendo, é por isso esses trovões, esses relâmpagos, esse barulho, essa coisa extraordinária, que vocês estão com medo. O monte tremia, imagina para o monte tremer, que manifestação extraordinária de Deus. Mas Moisés disse: não fiquem com medo, Deus está provando vocês, Ele quer se revelar a vocês, Ele quer mostrar quem Ele é, para que vocês conheçam Deus e possam temer a Deus, respeitar a Deus e não pequem. E o povo estava em pé de longe, mas Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. O povo não quis Deus, o povo não quis chegar perto de Deus, o povo não quis ouvir Deus, o povo não quis ver Deus. O povo se retirou para longe e pediu para Moisés que Moisés falasse com Deus e depois levasse a mensagem para eles. Não queriam desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Ficaram com medo. Mas, queridos, na verdade, eles viram a glória e a grandeza e o poder desse Deus, e eles viram também as exigências de 3 dias de santificação, de separação, de consagração, e eles falaram: quer saber de uma coisa? É muito complicado, nós não queremos isso não, muito complicado. Essa consagração, toda essa exigência para chegar perto de Deus, aí Deus vem com esse barulho, esse estrondo, essa coisa extraordinária, é muito perigoso, a gente está com medo. Meus queridos, qual é a mensagem que passou para o povo e passa para nós? É que caminhar com Deus exige compromisso, exige consagração, santificação,
separação de tudo aquilo que desagrada a Deus, que é chamado de pecado. É tudo aquilo que desagrada a Deus. Deus não se manifesta e não vai habitar e não vai se manifestar com quem está vivendo no pecado. Deus falou para Moisés: separa o povo, santifica eles 3 dias, para que eu possa falar de perto com eles. Mas o povo, quando Deus se manifestou, não quiseram chegar perto de Deus. Não quiseram experiência mais pessoal com Deus. Não quiseram desenvolver uma experiência mais íntima com Deus. E eles ficam de longe. E fala para Moisés: nós não queremos. Fala tu conosco e fala Deus com você. Porque nós não queremos que Deus fale direto conosco. E quiseram ficar de longe. Queridos, qual é a mensagem que passou para o povo? Eles não queriam compromisso. Não queriam se aproximar de Deus. Não queriam conhecê-lo de perto. Ficaram de longe. Pediram a Moisés que ele se aproximasse de Deus. Ouvisse a palavra de Deus, a mensagem de Deus, e trouxesse o recado, a mensagem para eles. Aí, quando Moisés sobe ao monte de novo para falar com Deus, eles pedem para Arão que fizesse um Deus no lugar de Moisés. Por quê? Porque quem não desenvolveu relacionamento com Deus, só desenvolveu relacionamento com o homem, e o povo só tinha desenvolvido relacionamento com Moisés. Só com Moisés. O Deus para eles era Moisés. Era tão fácil. Se relacionavam com Moisés. Moisés sumiu. Acabou. Vamos criar um outro Deus. Nós não conhecemos Deus de perto. Conhecemos Moisés. Se bem que Deus tinha se manifestado para eles nos sinais no Egito. Todos aqueles sinais. Mas agora Deus queria se manifestar pessoalmente. Deus queria que eles conhecessem Ele de perto, mas não quiseram. Então, quando não se desenvolve relacionamento com Deus, a gente fica dependente de seres humanos. Deus queria andar com o povo, mas o povo preferiu andar com Moisés. É mais fácil andar com os humanos. É mais cômodo, é mais prático, não precisa esforço, não precisa consagração, não precisa santificação, não precisa oração, não precisa leitura da Bíblia, não precisa meditação da palavra. Não queremos oração, jejum, obediência. Deixa o outro fazer tudo isso. Deixa o outro obedecer, deixa o outro pagar o preço. E a gente vai na igreja e o irmão, o pastor, o líder, o apóstolo, ele relaciona com Deus e traz a bênção para a gente. Aí, quando o homem desaparece, todo mundo fica desnorteado e vão criar outros deuses. Foi isso que o povo fez, porque não tinha desenvolvido um relacionamento íntimo pessoal com Deus. Queridos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Quando a gente quer andar de muleta espiritualmente, quer andar na sombra dos outros, dependendo totalmente de outros. Quantos cristãos hoje? Oração, leitura da Bíblia. Não. Deixa o irmão ministrar. Não vou ler a Bíblia, não. Não vou gastar tempo de oração, não. Eu vou na igreja, é mais fácil. Lá eles me ensinam, lá eles pregam, eles me ensinam, eles oram, e eu volto para casa. Queridos, não é isso que Deus nos chamou. Não é isso. Deus queria andar com o povo. Não era só com Moisés. Deus queria andar com todos eles. Deus queria se manifestar a todos eles. Deus queria operar na vida de todos eles. Deus queria que todos eles conhecessem a Deus. Mas o povo disse: não, nós não queremos. Nós queremos ficar de longe. Vai você e Deus, fala você com Deus, traz a mensagem para nós. Nós não queremos toda essa complicação, não. Nós queremos as coisas fáceis. O que é que o povo quer hoje? Não é a mesma coisa? Isso é idolatria, queridos. Isso é idolatria. Substituir Deus por homens. Substituir Deus por homens. Por liderança. Na verdade, eles queriam um líder que lhe ofertasse, que lhe desse, satisfizesse todos os desejos e necessidades materiais. Desejos carnais, comida, bebida, casa, carro, entretenimento, lazer, folga, sem que eles tivessem que sair de casa, fazer nada. A gente vai ficar aqui de braço cruzado e você faz tudo para nós. Se você ler o restante do capítulo aí, Deus queria consumir o povo.
Deus falou para Moisés, nos versículos seguintes aí, Moisés, desce porque o povo que tu fez sair do Egito se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu ordenei a eles. Fizeram um bezerro de fundição e ainda se inclinaram, ofereceram sacrifício e ainda disseram, esse é o Deus, ó Israel, que tirou da terra do Egito. E Deus disse mais a Moisés, tenho visto a esse povo, que é um povo de dura serviço, coração duro, incrédulo, rebelde. Dura serviço é gente que não se dobra, gente que não obedece, gente que anda do seu modo, nariz erguido, não ouve ninguém. Deus falou, povo de dura serviço, não obedece ninguém, quer andar do jeito deles. Aí Deus fala para Moisés, Moisés, eu já vi que esse povo é desse jeito, deixa-me que no meu furor se acenda a minha ira, eu vou consumi-los, vou destruí-los e vou fazer de você uma grande nação. Deus queria destruir todo esse povo no deserto. Aí Moisés intercede, ora, clama. Aí Deus volta atrás e atende a oração de Moisés para não destruir o povo. Só que a gente vai ver depois as consequências. Moisés desce irado, quebra as tábuas que Deus tinha escrito, manda o povo se posicionar quem era de Deus. Os levitas se posicionaram, mataram mais de 3.000 idólatras do povo ao fio da espada. E depois Deus ainda mandou uma peste que matou mais um monte por causa da idolatria. Esse é o resultado de quando substituímos Deus por homens, por coisa, por pessoas. Mas, meus queridos, como está o povo de Deus hoje? Como está a igreja hoje? Como está? Deus quer andar com o seu povo, Deus quer falar com o seu povo, Deus quer se manifestar ao seu povo. Mas será que não estamos preferindo andar com os líderes? Andar com os homens? Deixar que eles que jejuem, eles que gastem tempo com Deus, eles que leem a Bíblia, eles que façam toda a parte espiritual e traga para a gente tudo mastigadinho. É mais fácil, é mais cômodo, é mais prático. Não precisa esforço, não precisa consagração, não precisa santificação, não precisa oração, não precisa de ler a Bíblia, meditação, estudo da palavra, não precisa de jejum. Não. Lazer, shopping, comida, festa, churrasco, trabalho. Vou uma vez por semana na igreja, 2 vezes. O pastor está lá orando, consagrando. Ele faz tudo. Faz tudo. Queremos a comida pronta na nossa boca, em vez da gente plantar, preparar e fazer a comida direitinho. Queremos tudo pronto. Só que esquecemos que podemos comer comida envenenada e nos matar. Esquecemos que podemos ficar só nos darem leitinho e passar a vida toda espiritual só tomando leitinho. Nunca crescer. Nunca crescer. Ser sempre beber na fé. Aí qualquer tempestade joga no chão. Muitos cristãos hoje estão como o povo de Israel. Em vez de desenvolver um relacionamento pessoal e profundo com Deus, preferem fazê-lo com pessoas. Preferem desenvolver relacionamento pessoal com líderes. E o fazem e o tornam ídolos. Influência, coach. Ter alguém como referência, como inspiração não é pecado, mas adorar pessoas, ter pessoas como Deus. Fazer pessoas substituir Deus em nossas vidas. Fazer pessoas tomar o nosso lugar de relacionamento com Deus, de consagração, de leitura da Bíblia, de falar com Deus e de ouvir Deus. Isso é pecado, isso é idolatria. Não podemos ser guiados por pessoas, temos que ser guiados por Deus, pelo Espírito Santo. E o povo termina aí com, além de tudo isso, festa, entretenimento, folga, lazer, descanso, glutonaria, churrascada. Para que gastar tempo com oração? Tem outros que oram por nós. Para que gastar tempo lendo a Bíblia? Vamos assistir televisão, vamos assistir as séries. Vamos ficar na internet falando com os amigos nas redes sociais. Horas e horas. Aí quando a casa cai, a gente corre para a igreja, para o pastor, para o presbítero, para o líder, para o apóstolo orar. Não vai adiantar, queridos. Não vai adiantar. Deus não é assim. Agora, o mais grave de tudo isso é que tem líder que adora isso. O Brasil está cheio de liderança que
adora manipular seus crentes. Adora. Adora fazê-los dependentes. Para com isso, adquirir fama, ter milhares de seguidores, ganhar dinheiro das redes sociais, se tornar famosos. O Wesley estava mostrando ontem que tem 10 milhões, parece que ele falou, 10 milhões de seguidores. 10 milhões de seguidores. Ele traz lá alguma coisa da Bíblia, o resto tem um preparo muito bom para isso. Sabe agradar pessoas, sabe, chora e leva as pessoas a chorar com ele. Queridos, eu tenho 60 anos de caminhada na fé, eu já passei por tudo isso. Já passei por tudo isso. Agora a pergunta é, como é a vida dessa liderança? Como é a vida deles? Material, profissional, como é que estão as contas deles? A vida financeira, como é que está o casamento? Como é que ele trata os irmãos? O que ele faz com o dinheiro da igreja? O que ele faz com o dinheiro que ele recebe das redes sociais? Ele está ajudando pessoas? Ou está viajando pelo mundo inteiro e tirando foto e fazendo vídeo do mundo inteiro para se promover às custas das pessoas? Meus irmãos, precisamos abrir a visão espiritual. Precisamos abrir a visão espiritual. Quanto engano em nossos dias. Quanto engano. Quanta gente cultuando homens e não desenvolve relacionamento com Deus. Queridos, se essa liderança, se esses líderes que estão aí, se eles desaparecerem, pode saber que toda essa gentarada vai construir outros deuses para seguir. Porque não seguem a Deus, seguem pessoas. Queridos, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 5:24 que o povo de Deus é chamado para crucificar a carne com seus desejos e paixões, e não para alimentar a carne. O povo de Deus, está escrito em Gálatas 5:24, os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscência. O que é o batismo? O batismo, eu estou fazendo uma confissão pública que morri para o mundo, morri para a vida velha, morri para os desejos carnais, morri para o meu homem carnal e agora eu vou viver para Deus. Não fomos chamados para satisfazer desejo carnal. Fomos chamados para crucificar nossa carne e nosso velho homem. Mas esses aqui, folgar, descansar, festa, alimentar a carne. Queridos, eu concluo com o texto do rei Davi, 2 Samuel 11, 1-5. O rei Davi, um homem que a Bíblia chama de homem segundo o coração de Deus, ele resolveu folgar e descansar. A uma certa altura, o povo de Israel em guerra. Davi, em vez de estar orando e intercedendo pelo povo na guerra, o povo em batalha e Davi folgado, o rei. Um homem segundo o coração de Deus está aí. Grande parte do livro de Salmos escrito por ele. Mas Davi titubeou e foi folgado. Isso está em 2 Samuel 11, 1-5. Os reis saíram à guerra e contra Israel, Davi e Joabe, com ele seus servos e todo Israel, foram guerrear contra os filhos de Amon. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. De tarde, ele estava no leito, estava dormindo. E andava passeando no terraço da casa real. Passeando, descansando, dormindo. O povo de Israel em guerra e o rei folgado. E viu do terraço uma mulher que estava tomando banho na piscina. Quem sabe na piscina daquela época. E a mulher era muito formosa. E Davi mandou indagar quem era aquela mulher e disseram, é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias, do Eteu. E o Urias estava na guerra, era soldado, estava lá lutando. E Davi mandou mensageiro e mandou trazê-la, e ela veio. E ele se deitou com ela. E então voltou ela para sua casa. E a mulher concebeu, engravidou, e mandou a dizer a Davi, estou grávida. Queridos,
Este é o resultado da folga, é o resultado de querer descansar quando estamos em batalha. Davi estava em batalha, o povo de Israel no deserto estava em batalha, querendo descansar, querendo folgar, querendo viver os prazeres do mundo. Queridos, estamos em batalha, fomos arrancados do inferno, do mundo, estamos sendo levados para Canaã celestial, para o reino celestial, e aqui estamos em batalha contra o reino das trevas. Batalha diária, 24 horas por dia. Aqui não é lugar de descanso, como diz o profeta lá, Amós 2:10. Aqui não é lugar de descanso, é lugar de batalha. E tem a crentaiada tudo descansando, folgado, querendo que outros orem, não quer gastar tempo com Deus, não quer gastar tempo com oração. Ah, irmão, a pregação tem que ser rápida, 10 minutos, eu não tenho tempo. Pregação de 40 minutos não assisto, 1 hora não assisto, mas fica 3 horas numa série de Netflix. Isso é idolatria, meus amados. Deus está em último lugar. E estão na igreja pensando que estão seguindo a Deus. Não é assim. Muitas igrejas transformaram o templo e o lugar de culto, e o lugar de adoração a Deus, em lugar de adoração a homens, em lugar de adoração a líderes, em local que ofereça entretenimento, divertimento, locais que agrade e satisfaçam os desejos das pessoas que ali vão, desejos carnais. Mas não fomos chamados para isso. Fomos chamados para sacrificar nossa carne com seus desejos e paixões, como eu acabei de ler. Os que são de Cristo crucificaram a carne com seus desejos e paixões. E mais ainda, o apóstolo Pedro, no capítulo 1 Pedro 2, 1-5, ele fala assim para nós, para a igreja: deixando, pois, toda malícia, todo engano, todo fingimento, deixando toda inveja, toda murmuração, ou seja, deixando todo pecado, desejai afetuosamente, como meninos nascidos de novo, o leite racional, o leite não falsificado, para que por eles vocês possam crescer. Se é que vocês já provaram que o Senhor é bom, chegando para Ele, chegando para Deus, a pedra viva, para Jesus, a pedra viva, reprovada pelos homens, mas na verdade, para com Deus, eleita e preciosa. Não é para aproximar de homem, não é para se aproximar de líderes, é para se aproximar do Senhor Jesus, chegando-vos para Ele, a pedra viva. A pedra não é Pedro, não é Paulo, não é bispo, não é pastor, não. A pedra é Jesus. Chegando-vos para Ele, a pedra viva. É nele que vocês estão sendo edificados, casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Essa é a mensagem para a igreja. É isso que é a igreja. Meus queridos, precisamos tomar cuidado com isso. O apóstolo está ensinando que o povo de Deus deve santificar, se aproximar de Deus, pois somos casa espiritual, templo, morada de Deus, construído para ser sacerdócio santo, oferecer sacrifício espiritual agradável a Deus, carregar Deus em nós. Mas tem líderes que amam serem adorados. Quantos estão tomando o lugar de Deus no meio do povo? Quantos amam manipular as pessoas, enganá-las para conquistar poder, fama, dinheiro? Não podemos esquecer o que aconteceu com Satanás, quando quis ser adorado e tomar o lugar de Deus. Isaías 14, 12-15. Olha o que aconteceu com o diabo. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra. Tu que debilitava as nações, tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, vou exaltar o meu trono. No monte da congregação vou me assentar, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás levado ao inferno e ao mais profundo do abismo. Meus irmãos, essa é a palavra para nós hoje, tomar cuidado com idolatria dentro da igreja. E idolatria dentro da igreja. Que Deus nos ajude, que Deus abra a nossa visão, que Deus abra a visão da igreja no Brasil, que Deus tenha misericórdia de nós. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por falares ao meu coração, por trazer revelação a nós e por falar com cada irmão, com cada pessoa que vai ouvir essa mensagem, essa palavra. Senhor, abre os olhos da igreja, porque não estamos percebendo que estamos sendo idólatra, trocando o Senhor por homens, por líderes, por dinheiro, por coisas materiais. E o Senhor
estamos fazendo igual o povo de Israel. Nem conhecemos o Senhor. Muitos nem conhecem ao Senhor. Meu Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia da igreja. Tem misericórdia do teu povo. Abre os nossos olhos, Pai. Tem compaixão de nós. Tem compaixão de nós. Porque o povo de Israel, muitos deles ficaram prostrados no Egito, no deserto, e não entraram na terra da promessa. Lá em Hebreus somos exortados no mesmo assunto. Que a gente não repita os mesmos erros. Porque eles não entraram na terra prometida e nós estamos caminhando para a terra que foi nos prometida, a salvação, o céu, a vida com Deus, a vida vitoriosa em Deus. Ajuda cada irmão, ajuda esta família, ajuda, Senhor, cada querido que está ouvindo esta palavra e que vai ouvir esta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém.